E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, então já deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Eu fiz um vídeo bem completo analisando o texto do Antônio Risério, que ele escreveu lá na Folha, sobre o racismo que os negros praticam contra os brancos. E eu achei muito interessante que vários de vocês comentaram surpresos com o fato de um texto com esse teor ter sido publicado na Folha de São Paulo. Uma surpresa totalmente justificável, eu também fiquei surpreso quando eu vi. E também foi compreensível o receio que muitas pessoas tiveram de que a Folha poderia apagar essa publicação, poderia arregar, vendo toda a repercussão que o texto teve. Mas não é que a Folha de São Paulo surpreendeu novamente? E cara, sério, foi tão surpreendente que eu não tinha como não trazer pra vocês a continuação desse episódio. Mostrar para vocês as consequências daquela publicação. De fato, a Folha de São Paulo sofreu sim bastante pressão, como a gente pode ver aqui. O Renato Souza foi um dos jornalistas que assinou uma carta aberta contra o texto do Risério. Segundo o mesmo, a carta foi assinada por 200 jornalistas, mas eu vou tomar a opinião dele como exemplo, já que, em geral, o que ele defendeu foi a mesma coisa que os outros que assinaram a carta também defenderam. Então ele disse aqui, ó: em carta à direção da Folha, jornalistas da empresa destacam que racismo reverso não existe e demonstram preocupação com publicações racistas para atrair audiência e gerar polêmica. Profissionais destacam que ato mina a credibilidade do veículo de comunicação. Eu mostrei na análise anterior o resumo que o Twitter havia feito de toda essa discussão, alegando que vários jornalistas e especialistas refutaram a publicação, e em geral as refutações correm nessa linha, né? Atacando primeiro um espantalho, que é o racismo reverso, expressão que, como a gente viu no outro vídeo, não está presente no texto do Risério, e praticamente todo mundo que concordou com o texto do Risério bate nessa tecla de que racismo reverso não existe. O que estamos defendendo é simplesmente a utilização da definição clássica de racismo, ou seja, discriminação racial sem a necessidade de relações de poder, que pode ser praticada por qualquer raça contra qualquer raça. Só isso. Algum desses militantes identitários conseguiu refutar isso? Óbvio que não. Eles precisam bater em espantalhos. Algum dos militantes identitários refutou o teor do texto do Risério? Todos os exemplos que ele trouxe, a denúncia preocupante que ele apresentou? Não. O que eles fazem, em geral, é a mesma coisa que o Renato fez, que é simplesmente acusar a publicação de ser racista. Só que a gente viu o texto. Ele não é um texto racista. Ele é um texto que denuncia o racismo. É um texto antirracista. O que poderia ser interpretado como racismo no texto do Risério? O simples fato de trazer exemplos práticos que realmente aconteceram de negros praticando racismo? Denunciar o racismo praticado pelos negros contra pessoas de outras raças é racismo? Por que isso é racismo? Outra resposta que nenhum militante identitário conseguiu dar até agora. E eu também queria entender de que forma defender a liberdade de expressão, a pluralidade de ideias, a diversidade de ideias, de pensamentos, poderia minar a credibilidade de um veículo de comunicação. Na minha opinião, o que mina a credibilidade de um veículo de comunicação é exatamente o que esses caras defendem, que é censurar qualquer discurso, qualquer opinião que seja oposição à narrativa identitária. Se um veículo não permite que um contra-argumento ao identitarismo seja publicado, aí é que ele não tem credibilidade. Mas a gente já tá cansado de saber como funciona a estratégia dessas pessoas. Eles não refutam os argumentos, eles nunca entram no mérito da questão, eles atacam espantalhos, eles colocam um rótulo, eles falam: esse texto é racista, portanto não pode ser considerado uma opinião, portanto é crime, portanto deve ser censurado. E utilizando essa estratégia baixa, eles simplesmente fogem da discussão. Eles não precisam apresentar os contrapontos, até porque eles não possuem contrapontos para apresentar. Então, realmente, essa técnica de escapismo é a única coisa que eles podem fazer para continuar enganando essa massa de idiotas úteis que acompanham esses caras, sem que boa parte deles percebam como esses caras não têm argumentos para defender as suas ideias, as suas posições, e tudo que eles podem fazer é tentar calar a boca de quem demonstra categoricamente como tudo que eles defendem está totalmente errado, equivocado, que o discurso dessas pessoas é a coisa mais fácil de refutar. Através de dados, fatos, estudos, lógica. Se você for uma pessoa isenta, se você for uma pessoa neutra que está realmente tentando avaliar o debate para entender qual lado aparenta estar mais correto, eu acho muito difícil que você veja o texto do Risério, depois você veja
os ataques das pessoas que discordam do texto e depois os contrapontos das pessoas que estão defendendo o texto e chegue na conclusão de que são esses militantes identitários que nunca apresentam nada e que só tentam calar os seus opositores é que estão corretos, é que tem a razão. Renato ainda fala que a carta foi assinada por 200 jornalistas, sendo que 186 assinaram nominalmente. Os profissionais afirmam que o racismo é crime e um problema sério, que não pode ser relativizado para produzir réplicas em buscas de audiência. Então, se racismo é crime e vocês estão acusando o texto de ser racista, por que vocês não abrem uma queixa contra o Risério? Vocês denunciaram ele? Vocês denunciaram a Folha? Ou, novamente, vocês só estão falando essas coisas para chamar atenção? Para tentar calar a força, para tentar colocar um peso negativo muito grande em cima dos comentários que refutam o discurso que vocês defendem. Bom, depois de uma repercussão negativa como essa, você poderia esperar que a Folha de São Paulo iria arregar, iria abaixar a cabeça para o identitarismo, aceitar o cancelamento e pedir desculpas pela publicação. Mas acredite se quiser, não foi isso que aconteceu. A própria Folha de São Paulo publicou o seguinte: Folha é acusada de veicular textos racistas em busca de audiência. Há um mês de completar as comemorações pelo seu centenário, a Folha lida com a acusação de abrigar textos racistas com o objetivo de alavancar a audiência. A crítica vem de fora e de dentro. O estopim foi o artigo Racismo de Negros contra Brancos ganha força com o identitarismo, do antropólogo baiano Antônio Risério, publicado no sábado, na Ilustríssima. Nele, o autor afirma que o racismo negro é um fato e discorda da definição de que só há racismo quando existe opressão. Também acho que é importante destacar que Antônio Risério, acredite se quiser, mais uma surpresa para muitos de vocês, é de esquerda. Só que ele é de uma esquerda mais raiz, não faz parte dessa esquerda identitária que tomou todos os veículos de comunicação, ou seja, ele é um desses poucos esquerdistas que a gente ainda pode respeitar, dentro da grande mídia, dentro dos grandes veículos de comunicação. Enfim, prosseguindo, Risério cita casos de ataques a brancos por parte de negros e afirma que militantes pretos, como pastores evangélicos, querem o poder. A Folha já publicou desde então cerca de 10 artigos que refutam a tese de Risério e que o acusam de tentar deslegitimar os avanços obtidos pelo movimento negro. Eu diria que publicaram cerca de 10 artigos que tentam refutar, mas que não atacam os pontos centrais do texto do Risério. Mas a gente já falou bastante disso na introdução, então vamos prosseguir. Vários leitores se manifestaram também. A Folha tem prazer em ficar do lado errado da história, escreveu Matheus Henrique, do Rio Grande do Norte. Em apoio a Risério, foi divulgada uma carta de intelectuais e artistas com 186 signatários, entre os quais aparecem os nomes dos antropólogos Luiz Motti e Roberto da Mata, e da cineasta Ana Maria Magalhães. Essa carta, na verdade, já está com bem mais do que 186 signatários, inclusive eu sou um deles, e eu vou compartilhar ela com vocês na íntegra assim que eu terminar esse texto aqui da Folha. Prosseguindo, polêmica semelhante já havia acontecido em outubro passado, envolvendo o colunista Leandro Narlock, que citou um livro escrito por Risério. Agora, porém, um grupo de jornalistas da Folha encaminhou à direção uma carta alertando para o risco de publicar de forma recorrente conteúdos racistas. Mais uma vez, por que o conteúdo é racista? Ninguém conseguiu apresentar um argumento consistente, relevante para validar esse ponto. Como os próprios autores reconhecem na carta, é incomum que jornalistas se manifestem sobre decisões editoriais da chefia. Os 208 remetentes afirmam que buscar audiências expensas da população negra é incompatível com estar a serviço da democracia. O que é compatível com estar a serviço da democracia? Calar pessoas que apresentam um discurso que discorda das pautas de vocês? Pautas essas que são políticas, ideológicas? Isso é ser democrático? Por que vocês não conseguem defender uma única ideia sem cair em contradição? Sem demonstrar toda a hipocrisia do espectro ao qual vocês pertencem? O racismo é um fato concreto da realidade brasileira e a Folha contribui para a sua manutenção ao dar espaço e credibilidade a discursos que minimizam sua importância. Dessa forma, vai na contramão de esforços importantes para enfrentar o racismo institucional dentro do próprio jornal, como o programa de treinamento exclusivo para negros, afirma trecho da carta. Por isso que é uma merda alimentar esses monstros do identitarismo, porque se você não faz tudo que eles exigem que você faça, esse é o resultado. Uma simples defesa à liberdade de expressão é suficiente para invalidar todo o resto que você já fez em prol de uma causa que eles próprios defendem, e no momento que isso acontece, pronto, você já passou a ser racista ou qualquer coisa fóbico. Mas é justamente por isso que eu vou parabenizar a Folha por estar batendo de frente com essas pessoas nefastas. Além do treinamento exclusivo para negros, que é uma ação identitária inconstitucional, vale dizer, mas não tem problema porque os nossos tribunais também são absolutamente identitários e já criaram inúmeros precedentes para validar esse tipo de ação inconstitucional, utilizando justamente argumentos identitários, que são facilmente refutáveis, como a gente já cansou de ver nesse canal, mas quem liga, né? Justiça brasileira, deixa isso pra lá. Enfim, além do treinamento exclusivo para negros,
que está com inscrições abertas para sua segunda edição, a Folha criou o cargo de editor de diversidade, aumentou o número de colunistas negros e levou em conta a questão identitária na formação do novo conselho editorial. E apesar de, em geral, eu estar concordando com a postura da Folha nessa discussão, eu não posso deixar de destacar que, cara, a cor da pessoa que está escrevendo o texto não deveria ser importante. Principalmente no jornalismo, a diversidade de ideias, de pensamentos é que deveria importar. Na maior parte das vezes que eu tô lendo um artigo ou uma matéria, eu nem sei a cor de quem escreveu aquilo. O que vai fazer com que eu me sinta representado ou não pelo texto é o teor dele, são as ideias que ele defende. Por isso é extremamente normal que eu concorde 1 milhão de vezes mais com um texto do negro Thomas Sowell do que com um texto do branco Karl Marx. Mas enfim, vamos prosseguir. Marco Augusto Gonçalves, editor da Ilustríssima, não concorda com a avaliação feita por parte de seus colegas. O texto do Risério, por criticável que seja, se inscreve nos limites do debate público, algo que infelizmente vem se estreitando nos últimos tempos. E quem é que faz todo o trabalho para estreitar esses limites? As pessoas democráticas, os antifascistas. Em sua coluna, Hélio Schwartzman afirma que não viu nada de escandaloso no artigo de Risério e comemora o fato de a Folha continuar promovendo o debate de assuntos que estão se tornando tabu. Todo o identitarismo já é um grande tabu, ironicamente divulgado amplamente pela Quebrando o Tabu. Até o nome dos veículos de comunicação consegue ser hipócrita, né? Citado no abaixo assinado, o colunista Leandro Narlock diz que uma concepção não racista do mundo pressupõe que a cor de pele não determina a moralidade de um indivíduo. Por isso é bastante questionável afirmar que, obviamente, não existe racismo reverso, como dizem os autores. Obviamente, nesse contexto, o Narlock cita o racismo reverso porque é a palavra que os opositores estão utilizando para descrever essa situação, por mais que seja um espantalho. Mas sempre que essa expressão aparecer, eu vou fazer questão de destacar. Realmente não existe. É só racismo, sem uma direção específica. A direção da Folha reconhece o abaixo-assinado como um instrumento legítimo de manifestação, mas afirma que o conteúdo vai contra a pluralidade e a defesa intransigente da liberdade de expressão, pilares do projeto Folha. E aqui, meus amigos, a gente precisa aplaudir a posição da Folha. Não tem outra coisa a ser feita. Eles estão totalmente corretos e é sim louvável que esse veículo de comunicação adote essa postura mesmo diante da tentativa de cancelamento que os identitários estão promovendo contra o jornal. O abaixo-assinado erra, é parcial e faz acusações sem fundamento, 3 características indesejáveis em se tratando de profissionais do jornalismo. Que belos profissionais esses, hein, Folha? Mas tudo bem vocês darem espaço para eles, porque eu defendo a pluralidade de ideias e a liberdade de expressão. Tudo bem que a gente poderia questionar o fato de um jornal estar dando tanto espaço a profissionais obviamente desqualificados, como o próprio diretor de redação está apontando aqui. Mas eu defendo que uma pessoa tem o direito de expor as suas ideias e opiniões, mesmo que elas sejam completamente idiotas, como é o caso dos identitários em geral, especialmente esses jornativistas aí. A carta também erra ao sugerir que a Folha publicou artigos que relativizam ou fazem apologia do racismo, o que não aconteceu, até porque racismo é crime. É parcial ao omitir iniciativas que têm sido a prioridade do jornal nos últimos 3 anos. Acusa sem fundamento ao acreditar a publicação de opiniões divergentes, que são a base do jornalismo defendido pelo jornal, a uma pretensa busca por audiência. Os textos mencionados tiveram cerca de 1% da audiência total dos dias em que foram publicados, afirma Sérgio Dávila, diretor de redação. Acredite se quiser, essas foram palavras de um diretor de redação da Folha de São Paulo. Onde é que você estava esse tempo todo, meu querido? Mas eu não vou reclamar. Eu tô aqui pra aplaudir a sua posição. Será organizado um seminário interno para discutir pluralismo e a questão racial. Antônio Risério não quis comentar a polêmica provocada por seu artigo, assim como Demetrio Magnoli, colunista da Folha, também citado no abaixo-assinado. Os jornalistas que assinaram o texto também não quiseram acrescentar declarações. Aqui a gente tem então a resposta do diretor de redação Sérgio Dávila, essa a gente já leu praticamente toda no texto acima, mas temos também a resposta bem interessante do Marcos Augusto Gonçalves, editor da Ilustríssima, onde o texto foi publicado. Essa primeira parte a gente já viu, mas o resto também é bastante interessante e vale destacar aqui. O autor fala por si, tem uma história intelectual, acadêmica e política, foi preso pela ditadura militar, estudou e publicou livros sobre as manifestações da cultura negra na Bahia e trabalhou com Gilberto Gil no Ministério da Cultura no governo do PT, partido com o qual passou a divergir posteriormente. Suas posições muito críticas sobre a ideologia identitária e os seus dogmas o levaram a protagonista
de polarizações com representantes desses movimentos. Obviamente eu presumia que o texto provocaria reações, mas imaginava que viriam argumentos. Isso aqui é muito bom. Por que você presumiu que viriam argumentos dos identitários? Você não conhece o identitarismo para presumir algo assim, né? Mas enfim. Então ele esperava que a galera pelo menos fosse contra-argumentar, o que seria uma contribuição para o debate. Só que infelizmente não houve debate algum, mas um tsunami nas redes sociais para tentar silenciar e punir, como de hábito, o divergente. No caso, prevaleceu a acusação tida como verdade absoluta de que se tratou de uma manifestação racista da Folha, respeito à posição do grupo expressivo de jornalistas que assinou a carta aberta, embora eu tenha sérias divergências conceituais sobre como e o que foi colocado. Pois é, esse editor da Folha de São Paulo jogou na cara dos identitários que eles não argumentaram nada. Eles só tentaram calar, silenciar, fazer escândalo e acusar o texto de racista sem apresentar nenhuma prova disso. Essa foi a postura da Folha de São Paulo, acredite se quiser. Não, eles não voltaram atrás, eles não apagaram o texto, eles compraram a briga e ainda expuseram mais ainda a canalice dessa corja de jornativistas identitários. Sim, mais uma vez, palmas para a Folha de São Paulo. Depois de ver a posição da Folha, vamos dar uma olhada na outra reação do Renato Souza. Ao se deparar com a resposta, em tom ameaçador com os funcionários, o diretor de redação da Folha, Sérgio Dávila, diz que a carta dos jornalistas contra o racismo vai contra o projeto do jornal. Não! Distorcendo tudo. Não era uma carta contra o racismo, porque não tem racismo, vocês não provaram isso. E, inclusive, essa é uma das coisas apontadas na resposta que a Folha de São Paulo deu para vocês. Enfim, ele ainda chamou de preocupante a posição corajosa dos profissionais contra artigo racista publicado pela empresa. Sim, é uma posição corajosa essa, de chamar toda a turminha identitária para cancelar um veículo de comunicação. Não precisa de muita coragem para fazer isso, ainda mais no Twitter. Nossa, no Twitter tem que ser corajoso mesmo, hein? Haja coragem para censurar o coleguinha opositor. Agora, coragem para contra-argumentar, para refutar, essa coragem vocês ainda não encontraram, né? Se você é corajoso, meu querido, entra pro debate. Para de distorcer, de atacar espantalho, de utilizar falácias argumentativas. Refuta! Apresenta um argumento, um único argumento válido, só para começar. Não vou colocar o artigo aqui para não dar acesso ao jornal, mas é preocupante que o maior jornal impresso do país relativize a perseguição, escravidão, sequestro e assassinato histórico contra a população negra. Quem que tá relativizando isso, cara? Quem? Me mostra onde está a relativização. Mais uma vez, prova o que você está dizendo. Não é isso que um jornalista deveria fazer? Quem foi que relativizou qualquer uma dessas coisas? Eu sei que na cabecinha limitada desses jornativistas, o simples ato de apresentar episódios claros onde negros foram racistas contra brancos já é relativizar os casos contrários. Só que não é. É só esse o problema. Quando você critica uma conduta obviamente, claramente imoral, isso não significa que você está menosprezando outras condutas claramente, obviamente imorais. Inclusive o texto fala claramente que é contra todo e qualquer tipo de racismo, que todo e qualquer tipo de racismo deveria ser criticado e combatido, não só o tipo que os identitários defendem. Então não há relativização. Os únicos que estão relativizando casos de racismo aqui são vocês, ao negar todos os casos trazidos pelo Rizério no seu texto. O debate, desde a publicação do artigo que fala claramente em racismo reverso... Não fala claramente, ele nem usa essa expressão. Cara, olha só, é um espantalho atrás do outro, mas enfim... E chega a usar o termo negros racistas. Pô, chega a usar esse termo para falar de negros que foram racistas. Negros que estão lá dizendo que ser branco é um defeito genético. Imagina que absurdo você falar negro racista sobre um negro que já fez parte do alto escalão do BLM, que está lá pregando aos quatro ventos que os brancos são uma deformidade genética, um defeito genético, porque é um gene recessivo claramente defeituoso e porque eles não conseguem ter uma quantidade relevante de melanina para ter capacidades superiores, sem contar os casos de violência brutal também trazidos no artigo do Rizério. A única coisa que o texto faz é apresentar um caso de racismo e denunciar como um caso de racismo, mas para o Renato Souza... Obviamente, isso é um absurdo. Ele fala aqui ainda que isso ultrapassou o jornalismo e chega na esfera legal. É preciso a atuação dos órgãos de classe e do MP no caso. Sim, vamos prender jornalista que vai contra a pauta identitária, porque isso tem que ser crime mesmo, né? A liberdade de expressão e de imprensa deve ser exercida com responsabilidade.
e o jornalismo deve servir à sociedade denunciando injustiças sociais, protegendo minorias, rejeitando o preconceito e ofuscando a ignorância. Então aqui ele também está redefinindo liberdade de expressão. Para ter liberdade de expressão você precisa proteger minorias, rejeitar o preconceito, mas veja bem, só o preconceito que eles dizem que é preconceito. Porque mesmo que muitos concordem que aquilo ali pelo menos pode ser chamado de preconceito racial, esse tipo de preconceito aparentemente a gente não deve rejeitar, porque é o que o texto está fazendo, está rejeitando esse preconceito. Só que para ele esse texto é criminoso. Então mais uma vez caindo em contradição. E ele ainda fala, né, que essa liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade. Eu achei interessante que muitas pessoas trouxeram à tona o fato de que ele não teve essa responsabilidade na hora de publicar um texto cheio de desinformação e erros históricos. Adivinha a pauta? Justamente racismo. Aqui um bom comentário. Por que diabos você exerce sua liberdade de imprensa para deturpar e insinuar racismo em um texto antirracista, se você acredita que a liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade? A resposta? O texto foi racista. Leia um livro de história e volte aqui. É o que eu falo, é o máximo de argumentação que eles conseguem. Parece um moleque da 5ª série. É assim porque eu disse que é assim. Se você não sabe, você precisa ler mais. Aqui uma das respostas que apontou, acredito, um desses textos que ele escreveu. Deixa de ser cara de pau. Vive postando fake news, adoidado e quer pagar de moralista? Que história é essa de que os negros eram impedidos de frequentar escolas até 1910? Mentira. Cruz e Souza frequentou em 1871, com 10 anos, o Colégio Ateneu Provincial Catarinense. Você divulga fake news e não apaga. Enfim, no último tweet ele fala: é lamentável que prestes a completar 100 anos o jornal, que teve grande participação histórica no país, esteja nas mãos de quem despreza a identidade de todo o povo e abraça espaço para a passagem da ignorância e do preconceito. Mas ele não largou o osso, ele ainda postou depois: Federação Nacional dos Jornalistas e Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial afirmam que a Folha destina seus espaços para discursos racistas. Entidades pedem que o jornal se responsabilize pela ausência de diversidade e inclusão na empresa. Bom, a Folha entrou no alvo dessa turminha canceladora e o simples fato de responder já é considerado por eles ameaça, em tom ameaçador. Vocês viram? Eu li o texto inteiro da Folha de São Paulo. Qual foi o tom ameaçador ali, velho? A única ameaça foi apresentar argumentos, né? Porque eles realmente se sentem muito ameaçados com argumentos. Por isso que eles precisam calar todo mundo que expõe a fragilidade dos argumentos que eles defendem. Enfim, essa é a tal carta aberta de apoio a Antônio Risério e oposição ao identitarismo que eu citei antes. A carta que inclusive eu assinei. Aqui no final, no W, vocês podem encontrar o meu nome. E não só porque o meu nome literalmente está entre as assinaturas, mas eu de fato assino embaixo de tudo que foi escrito aqui. Justamente por isso eu preciso compartilhar com vocês. Nos últimos 4 meses, o antropólogo baiano Antônio Risério foi alvo de 2 reações de parte da classe intelectual nacional por suas obras sobre raça. Em setembro de 2021, seu livro Assim as Pretas da Bahia, Suas Escravas, Suas Joias, foi resenhado por Leandro Narlock. Inclusive eu separei essa resenha para, quem sabe, trazer um vídeo aqui no canal compartilhando ela com vocês, porque também ficou bem interessante, eu acho que vale a pena. Mas prosseguindo, a resenha atraiu não apenas críticas, mas chamados pela demissão de Narlock, a quem muitos atribuíram o conteúdo do livro. Não há, ao contrário do que dizem esses críticos, nenhum delito moral no livro ou em sua resenha. Risério, que escreve há décadas sobre o assunto, divulga pesquisas a respeito de personalidades reais da história brasileira que complexificam o modo como entendemos as relações sociais da época da escravidão. Nos escritos de Risério, que é um dos melhores leitores vivos da nossa cultura, está claro que ele considera a escravidão uma instituição moralmente repugnante e que ele busca entender como os seres humanos, que não são monstros, poderiam ter convivido com ela no passado. É preciso fôlego para entender como ex-escravos se tornaram senhores de escravo. Risério tem esse fôlego, seus canceladores não. Na segunda polêmica, Risério publicou na Folha de São Paulo um artigo a respeito da universalidade do erro moral que é o racismo, documentando casos em que negros foram sim racistas. Falamos racismo segundo a definição clássica, do senso comum e do bom senso, registrada em dicionários. Um dos projetos intelectuais do autor, a oposição ao pós-modernismo e a teoria crítica, que fundaram o identitarismo, o leva a essa condenação. Os identitários querem alterar à força, unilateralmente e sem consultar os falantes da língua, a definição de racismo de forma a fazê-lo unidirecional e maleável aos seus interesses, alegando que é relação de poder. Essa disputa vai além de uma mera querela semântica a respeito da definição de uma palavra. É um ataque novo ao tratamento igual dos indivíduos perante as normas sociais que herdamos do senso pós-guerra, que nos deu uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Risério é uma voz experiente do segundo campo,
Suas preocupações são mais do que justificadas e nos posicionamos firmemente contra a tentativa de censurá-lo. O mal-estar que Risério causa é absolutamente necessário para que os identitários anti-universalistas, relativistas e revanchistas saibam que a oposição existe e não será dobrada. Não importa quantas grandes empresas tenham ao seu lado em sua cruzada pela desigualdade moral. Não se trata de colecionar casos em que negros foram senhores de escravo ou cometeram racismo contra pessoas não negras. Trata-se de reafirmar que ninguém é inerentemente bom ou mal por causa da cor. Então ninguém tem carta branca para desumanizar ninguém. E como uma afirmação como essa pode ser classificada como racista? Em que universo? Só no mundo mágico do identitarismo, onde nada precisa fazer sentido mesmo. Antônio Risério é, no momento, uma das vozes mais importantes do país, sobretudo por fazer oposição a uma ideologia intolerante e autoritária. Manifestamo-nos com um apelo para que sua livre expressão seja respeitada. Assinam 803 pessoas. Fantástica a carta aberta, né? Tenho certeza que colocar o meu nome aqui é também uma forma de representar todos vocês que assistem e acompanham esse canal, que muito provavelmente também concordam, se não com tudo, com praticamente tudo que foi dito na carta. O vídeo já está muito longo, mas eu ainda tinha separado um outro texto muito bom do Flávio Gordon sobre essa questão do Risério, que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês, mas é um texto longo, então eu acho que vai ter que talvez ficar para um próximo vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês gostariam que eu também compartilhasse esse texto aqui. Ele realmente é um texto muito bom. Mesmo que eu não traga ele em algum vídeo, eu recomendo que vocês façam a leitura dele. O título é Risério tem razão. Leiam na íntegra e me agradeçam depois. E deixem nos comentários se eu deveria compartilhar também. Mas antes de encerrar, ainda tem umas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês. Como, por exemplo, essa resposta do Thiago Amparo. Para mostrar que eu não tô exagerando quando eu falo que ninguém conseguiu apresentar um único argumento válido contra o texto do Risério. Aqui o que ele falou, ó. Eis o argumento de Risério. Premissa 1. Ninguém precisa ter poder para ser racista. Ignora que racismo é sistema de poder. A resposta dele para a afirmação trazida pelo Risério no seu texto de que a definição identitária não é a única válida de racismo e que não precisa de um sistema de poder para praticar o racismo é simplesmente reafirmar que sim, racismo é sistema de poder e pronto. É só isso, não precisa provar, porque na cabeça deles realmente isso já é uma verdade universal que eles já não precisam mais justificar a utilização dessa definição como única possível e aceitável. Sendo que mesmo essa, como eu demonstrei no outro vídeo, a gente já pode contestar também. Que sim, eles já construíram um sistema de poder para praticar racismo. Mas o buraco é muito mais embaixo. Eu também estou pensando em fazer um vídeo falando sobre a origem da expressão racismo, a origem da palavra, para demonstrar realmente quem é que está tentando deturpá-la, quem é que está tentando roubar essa palavra para fazer política em cima dela. Então, na primeira resposta, ele não responde nada. O argumento dele é simplesmente falar, é assim porque sim, porque a gente está dizendo que é e pronto, você só tem que aceitar e calar sua boca. E aí, a segunda premissa, o racismo negro é um fato. Ignora que negros têm 2,6 mais chances de serem assassinados e que em Salvador, 100% dos mortos pela polícia são negros. Conclusão, neorracismo identitário é norma, ignora que exceções não configuram norma. Então, primeiro, ele é mais um desses idiotas que acreditam que falar que negros também podem cometer racismo contra brancos é o mesmo que falar que negros não sofrem com racismo ou negar que eles ainda são, em vários países, inclusive no Brasil, as principais vítimas de violência. Só que ele ainda faz uns recortes bem safados, como, por exemplo, pegar Salvador para exemplificar essa questão. Talvez você me pergunte, mas por que isso é um recorte safado, Wagner? Simplesmente porque, como vocês podem ver aqui, segundo o IBGE, Salvador é a capital mais negra do Brasil. Em 2017, 8 em cada 10 moradores de Salvador eram negros, ou seja, se autodeclaravam de cor preta. Então o cara pega um recorte específico de uma região onde os habitantes são mais de 80% negros, para falar que 100% dos vitimados pela polícia são negros, sendo que muito provavelmente, tomando como base esses números, os policiais também são negros. Só que a desonestidade do argumento do cara não para por aí. Porque como bem apontou Hugo Freitas, ó, o Risério falou que o neorracismo identitário configura a norma dentro do movimento identitário. Daí o adjetivo, dizer que ele afirmou que configura a norma dentro da sociedade é distorção. Mas eu complementei mostrando que a gente ainda consegue refutar de outra forma a tentativa de refutação do Amparo, ó, que mesmo que não fosse o caso, o argumento do Amparo não refutaria a normalização do neorracismo identitário na nossa sociedade, especialmente considerando que ele baseou a sua análise no contexto americano. Ele e o Risério, né? Ele baseou a análise no seu artigo no contexto americano. Então, dessa forma, números como esse também confirmariam
o texto do Risério. Aqui, ó, incidência de crimes de violência interracial em 2018. Em primeiro lugar, nós temos a violência dos negros contra os brancos. Em segundo, a dos hispânicos contra os brancos. Em terceiro, a dos brancos contra os hispânicos. Em quarto, a dos pretos contra os hispânicos. E só em quinto lugar, nós temos a violência dos negros contra os brancos, nos Estados Unidos. Então, se aqueles números do Thiago Amparo refutam o argumento de que o neorracismo identitário não é de fato um problema social, esses números, em contexto americano, provam o contrário. Temos mais números. Aqui são apenas assassinatos. Em 2013, a maior parte são de pretos matando outros pretos. Aqui você tem o número de brancos que morreram por negros. Aqui brancos que morreram por brancos. E aqui negros que morreram por brancos. Tem também essa matéria aqui, ó, violência de negros contra brancos nos Estados Unidos é mais de 25 vezes maior que o inverso, mas jornais escondem dados. Isso aqui em 2017. Só que como eu falei na sequência do meu tweet, a questão óbvia aqui é que não há confirmação de que todos esses números brutos de violência possuem motivação racial, assim como os números trazidos por Amparo também não confirmam que a motivação daqueles casos de violência foi racial. Existem outras explicações, a gente precisaria esmiuçar todos esses casos, mas a questão aqui é, se ele realmente acredita que o simples número bruto de casos de violência prova alguma coisa, então aqui está a prova de que lá nos Estados Unidos o problema do neorracismo identitário de negros contra brancos já é bem maior do que o problema contrário, né? O racismo dos brancos contra os negros. Mas por que falar tanto dos números dos Estados Unidos? Simplesmente porque lá eles estão bem avançados nessas pautas identitárias. Aqui a gente ainda está atrasado, mas os identitaristas estão tentando importar todas essas pautas raciais para o Brasil. Mesmo que o nosso contexto seja totalmente diferente, de fato é muito diferente. Os Estados Unidos é um país bem mais segregado, né? Eles têm bairros de negros, bairros de brancos. A segregação lá é historicamente muito maior. O Brasil é muito mais miscigenado. Mas os identitaristas estão tentando mudar isso. E sim, esse pode ser o nosso futuro. Muitas vezes, tudo que acontece lá nos Estados Unidos passa a acontecer aqui no Brasil também com um certo delay. Aí a questão é, a gente quer chegar nesse ponto aqui também? Ou a gente passa a combater o identitarismo antes de colher os resultados catastróficos dele? A gente vai preferir fomentar uma guerra racial ou lutar contra essa maldita segregação que não ajuda em nada? Deixa aí o questionamento para vocês. E para encerrar, mais uns exemplos recentes de que esse papo de neorracismo identitário é pura balela. A gente tem aqui mais um americano negro comemorando em suas redes sociais, melhor não deixar, né, a música porque senão vai dar problema, mas enfim, ele está comemorando nas suas redes sociais que o número de mortes de pessoas brancas já ultrapassou o número de nascimentos nos Estados Unidos. Sim, ele está comemorando a morte dos brancos. E como a pessoa que compartilhou o tweet falou, eu acho que esse cara não gosta de pessoas brancas. Como é que a gente chama um caso como esse, onde uma pessoa de raça X comemora a morte generalizada de pessoas da raça Y? Não é racismo, né, meus queridos jornativistas militantes? E em clima de BBB também temos isso aqui, ó. O que eles têm em comum? Brancos. Pronto. E isso não é qualquer coisa. Antes de dizer que a escrotidão dessa galera está no fato do Scooby e Aguiar serem homens, que obviamente isso também é um problema muito grave, não podemos esquecer o fato de serem brancos. Então ela está julgando aqui o caráter dessas pessoas, falando que todas elas são escrotas, primeiramente porque são brancas. A pessoa literalmente dizendo que eles também são maus caráter por causa da cor deles. No seu mundo, qual é o nome disso? E aqui você vai ter dois tipos de resposta. As pessoas sensatas, coerentes, que vivem no mundo real e que de fato são contra a discriminação e segregação, e a resposta dos identitários que lutam contra o racismo, praticando muito mais racismo do que qualquer outro grupo que a gente tem na nossa sociedade atualmente. Enfim, por hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou, como sempre, pedir aquela força, porque vídeos sobre esse tema nunca monetizam. Então eu preciso mais do que nunca do seu apoio. Primeiro, ajuda passando o vídeo adiante, compartilhe isso com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que a gente realmente possa competir, bater de frente com essa mídia que já está aparelhada pelos identitários. Mas se você tiver como ajudar financeiramente, eu realmente preciso muito do seu apoio. Você pode utilizar o Apoia-se, o link está ali na descrição, ou você pode se tornar membro do canal, ou você pode fazer uma doação utilizando os QR Codes que estão aparecendo aí na tela. Você pode doar para o meu Pix, para o meu PicPay, e realmente isso é crucial para que eu possa continuar fazendo meu trabalho aqui. De qualquer forma, eu te agradeço muito pela audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu vou indo, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar.